Olá, multiproprietário. Para quem não me conhece, meu nome é William Teles, eu sou da Multicotas, que é uma agência de viagem especializada em multiproprietário. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um assunto que é muito perguntado entre os multiproprietários, né? Dá para ganhar dinheiro com multipropriedade? Dá para ter uma rentabilidade bacana com multipropriedade? Então eu vim trazer para vocês casos reais, né, de proprietários cadastrados conosco, né, e a rentabilidade que eles tiveram, para vocês terem uma noção, uma visão geral. Acompanha aí depois da vinheta. Bom, pessoal, e aí no vídeo de hoje, como eu falei, a gente vai falar aqui sobre a rentabilidade de uma multipropriedade ou hotéis resort, tá? Vou demonstrar para vocês de uma forma de a gente avaliar essa rentabilidade. Vou trazer casos reais de proprietários que se cadastraram conosco, tá? E conseguiram alugar seus períodos, tá certo? Importante frisar o seguinte, né? Rentabilidade passada não dá para se garantir no futuro. Então não quer dizer que se a gente tem rentabilidades anteriores, não quer dizer que no futuro a gente estará. Né? É como você vai abrir uma pizzaria. Você não tem como garantir que você vai vender tantas pizzas, né? Você está... É um negócio e aí tudo pode acontecer, tá certo? Uma ação importante aqui. Os dados que eu vou trazer aqui para vocês são do ano de 2024, tá? O último ano passou. O empreendimento que eu vou utilizar é o empreendimento Ondas Praia Resort, tá? O valor do condomínio do Ondas Praia Resort em 2024 era de R$ 138,61. O valor do condomínio anual, quer dizer, somando todos os meses do ano, foi de R$ 1.663,32, tá? Quantidade de cotas por apartamento, 26. E a quantidade de semanas por ano que cada cota tem é de 2 semanas, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma forma que eu considero bacana para a gente poder avaliar isso. É o seguinte: a gente tem muita visão, é muito mais fácil para a gente avaliar o aluguel de um imóvel por inteiro do que uma cota, porque a gente está mais acostumado, né? Você precisa alugar alguma coisa, você sabe de pessoas que alugam, enfim, você tem uma noção melhor de quanto é o aluguel de um imóvel. Lógico, cada imóvel tem sua particularidade, né? E nem sempre os aluguéis são seus mesmos. Mas trazendo isso, né, para uma situação mais próxima da gente, fica mais fácil de avaliar, né, a rentabilidade, se é uma rentabilidade boa ou ruim. Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer dados reais, mas eu vou colocar como se fosse por apartamento como um todo, tá? Para a gente ter uma visão geral, né? Porque você sabe que vocês adquiriram, né, uma cota, uma parte de uma propriedade, né? Algumas estão divididas em 52, outras em 26, outras em 13, enfim. Mas é uma parte do imóvel, tá? E para a gente fazer essa comparação, nada mais justo que a gente traga os valores para um valor do imóvel como um todo, tá certo? E aí você pode depois utilizar esses valores para o seu caso, né? Trazer para o seu empreendimento, para os valores que você recebeu ali em outros anos, para você poder comparar, tá certo? Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo, primeiro exemplo, tá? O primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês é o mais básico, tá? Esses valores são valores indicados para a nossa plataforma. A nossa plataforma ela sugere valores para vocês, tá? É uma sugestão apenas, mas ela faz uma sugestão. Depois a gente faz um outro vídeo falando sobre preços, enfim. Tá? Mas o valor da alocação do primeiro período, né? Lembra que tem duas semanas por ano. O valor da alocação que ela conseguiu no primeiro período e no segundo período foi o mesmo valor, tá? R$ 1.500. Então, o valor da alocação anual obtido foi de R$ 3.000. Anual por cota, né? O que seria o lucro anual por cota? Eu estou pegando o valor da locação anual, que no caso aqui eu ganhei R$ 3.000, e estou retirando o valor do condomínio, né, anual. Então lembra que o valor do condomínio anual seria o valor que eu pago todo mês, mas no ano todo, somados 12 meses, tá? E aí a diferença seria mais ou menos o lucro líquido, vamos dizer assim, seria de R$ 1.336,68. Esse é o valor que ele recebeu, retirando já o condomínio de lucro dele, do proprietário, tá? Ele ganhou esse valor no ano todo. Agora, lucro anual por apartamento. Bom, se eu recebi esse valor por uma cota, né? Quanto eu receberia se eu tivesse o apartamento todo? Eu multiplico por 26. O valor que eu ganharia anualmente nesse caso seria de R$ 34.753,68. E aí eu vou ver, ninguém paga, normalmente o pessoal paga o aluguel mensal, né? Então eu vou trazer para o valor mensal. Vou pegar esse valor todo e vou dividir por 12. Quando eu receberia? Então eu tenho um lucro mensal por apartamento, R$ 2.896,14, tá? Esse exemplo 1, esse é um valor básico, tá? Não é um valor difícil de se alugar, tá? E aí você trazendo isso para um imóvel como um todo, você tem um valor de aproximadamente R$ 2.900,
Aí você avalia, tá? Eu sou da capital, do Rio de Janeiro, não acho um valor tão ruim para um imóvel, tá? Mas cada local deve ter uma visão diferente, tá certo? O exemplo 2, tá? Esse exemplo são também, como eu falei, todos esses exemplos são de dados de proprietários reais, que realmente conseguiram isso, tá? Essa pessoa, no valor da locação do período 1, ela ganhou R$ 3.200. Lembrando, gente, que cada período tem diferenças, tá? Alguns proprietários não sabem disso, ou não reconhecem isso porque não estão acostumados. Mas cada período tem um valor diferente. Por que isso, filha? Porque depende muito da sazonalidade, né? Da época do ano. Tem época do ano que são mais caras, né? E outras não são mais baratas. Então existe uma diferença nas épocas do ano, tá? Existe também diferença, por exemplo, entre anos. Tem ano que é melhor, tá? A economia está melhor, o turismo está melhor, dá para cobrar mais. Tem ano que está ruim, você cobra menos. Então existe diferença de valores de período, tá? Nesse caso aqui, no primeiro período ela recebeu R$ 3.200, no segundo período ela recebeu R$ 1.500. Tá? Valor da locação anual, tudo que ela recebeu junto, R$ 4.700, a soma dos dois, tá certo? Lucro anual por cota, então quanto ela recebeu da cota total menos o condomínio. Então, tirando aí R$ 4.700 menos o condomínio de R$ 1.663,32, vai dar um lucro aí líquido, vamos dizer assim, R$ 3.036. Tá? Trazendo isso para o apartamento como um todo, você teria, multiplicando por 26 cotas, você teria uma renda anual de R$ 78.953 e alguns centavos, tá? Bom, trazendo isso para mensalidade, né, dividindo por 12, eu teria R$ 6.579,47, certo? Bom, vamos lá para o exemplo 3, outro exemplo de proprietários que receberam. Esse aqui ele pegou um período um pouco melhor, né? Ele pegou o primeiro período, alugou por R$ 4.800 e o segundo período por R$ 1.900. O lucro dele anual foi de R$ 6.700. Tirando ali, vendo qual o lucro líquido dele, tirando parte do condomínio, ele ganhou R$ 5.036, tá certo? No ano, tá, gente? Trazendo isso para o apartamento, a gente tem aí R$ 130.953. E aí, trazendo isso para a mensalidade, dividindo por 12, para a gente comparar com o imóvel, né, normal, a gente tem R$ 10.912, tá? Considero um valor razoável dentro de um imóvel, tá, gente? Eu acho que isso é bacana para a gente visualizar, né, o mais ou menos se é uma rentabilidade boa ou ruim, tá? Obviamente, né, pode ser uma grande vantagem, né, varia, né? Quando você aluga o imóvel, você aluga aí por alguns anos e aquele valor normalmente aumenta um pouquinho por causa da inflação, depende do contrato que você fizer. Mas quando você está falando de uma multipropriedade, né, isso varia de acordo com o tempo. Então você tem anos que você vai receber mais, tem anos que você vai receber menos. E aí você vai tendo aí uma rentabilidade variável que pode ser benéfica para você, tá? Vamos lá para o próximo aqui, ó. Os valores recebidos podem variar para mais ou para menos, como eu falei aqui agora, né? O ano de 2024, que a gente pegou como exemplo, não foi um ano tão bom para a economia nem para o turismo, ou seja, você poderia ter uma rentabilidade melhor em relação a isso, né? A passagem aérea estava muito cara, né? Enfim, a gente ainda tem aí o impacto de alguns eventos principais, enfim, que é um outro assunto que a gente pode falar, pandemia, guerras, enfim, isso tudo impacta, né? Quando impacta a economia, impacta o turismo de uma forma geral, tá, gente? Então, se você tiver uma visão de mais longo prazo, né, você pode ter uma rentabilidade média melhor. O que significa isso? Você, por exemplo, você ganhou 2.000 em um ano, você ganhou 4.000 no outro ano, né? Então, você ganhando esses 2 anos, você ganha 6.000. Se você dividir por 2, você vai ter uma média de 3.000 em cada ano. Então, o ideal é que você vai ter anos melhores, anos piores. Então, se você avaliar, o ideal é que você avalie durante um período maior do que somente uma foto de um ano só, entendeu? Isso é importante. E aí uma pergunta que alguns podem fazer: William, eu uso até alugo alguns períodos, mas outros períodos eu utilizo, né? E aí, como é que a gente contabiliza esses períodos que estamos utilizando, né? Bom, enfim, é até melhor, tá? Assim, normalmente, as pessoas que adquirem, né, as cotas, elas adquiriram porque estavam viajando, elas têm um hábito de viajar. Pode ser mais frequente que outros, né? Um mais frequente, outro viaja cada ano, outro viaja 2 vezes por ano, outros viajam a cada 2 anos, enfim, mas viajaram ou querem viajar em algum momento. Se você é o dono de uma propriedade, né, normalmente você gastaria com hospedagem,
Tá? Você teria, vamos supor que você tem um dinheiro guardado para gastar com hospedagem. Se você é dono de uma propriedade, você não precisa gastar o valor da propriedade. Então, teoricamente, os períodos que a gente está utilizando deveriam ser contabilizados, né, se você for avaliar a rentabilidade. Né? Porque você deixou de gastar com hospedagem, né, porque você tem uma propriedade. Então, e muitas das vezes assim, é até mais caro. Você consegue, os valores de hotéis são até mais caros e você consegue ter até uma rentabilidade maior se você for parar para analisar dessa forma, tá? Então sim, esses períodos que você utiliza, ou seja por troca, ou mesmo utilizando o próprio hotel, né, você está deixando de gastar com aquela hospedagem. Então você pode contabilizar da mesma forma e você vai ter ali uma visão geral da rentabilidade do seu período, tá certo? Bom, era basicamente isso que eu ia falar para vocês, a visão geral sobre essa rentabilidade, né? Para vocês trazendo esse exemplo real e comparando, né? É importante frisar aqui que a gente está fazendo uma avaliação, apesar de ser exemplos reais, podem não ser no futuro, tá certo? E outra coisa, a gente não quer dizer que o William agora está falando que eu vou ganhar tanto, não é isso, gente. Eu estou fazendo uma comparação com o imóvel, para vocês terem uma visão. Você tem uma parte de um apartamento, né? E aí por isso essa parte do apartamento, a rentabilidade é de uma parte. Mas trazendo essa visão para de um apartamento normal, de um imóvel normal, né? Completo, você consegue ter uma visão melhor sobre a rentabilidade, tá? E é possível, né, você ter essa rentabilidade. Tem algumas dicas, tá, que é importante seguir, né, para que você tenha aquela rentabilidade. Né? Uma delas é cadastrar na Multicotas. Né? A plataforma ela te ajuda a não esquecer períodos, né? Enfim, são diversas dicas que a plataforma traz para você possa alcançar aquela rentabilidade. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre essas dicas, o que fazer, o que não fazer, para que você possa ter uma boa rentabilidade, né? Nos próximos vídeos a gente vai falar também com como potencializar esse ganho que eu trouxe ali no vídeo, né? Como você diminuir o impacto do custo do condomínio, né? E como você pode montar talvez até uma carteira, né? de propriedades. Né? Você pode ter ali com o próprio dinheiro do rendimento que você está ganhando com as multipropriedades, você pode adquirir outras propriedades, sim, chegando próximo ao imóvel. Né? O bacana é essa, você não precisa ter o dinheiro todo para comprar um apartamento inteiro. Você pode adquirir uma parte e lucrando com aquela parte do imóvel, e com aquele lucro você pode ir juntando para você montar outras cotas. Né? E não precisa também ser no mesmo local. Você pode montar um imóvel, vamos dizer assim, várias cotas de outros locais, né? Que você diversifica o teu investimento, né? Dilui o teu risco, teu risco de dar algum problema, enfim, né? Um local às vezes tá alugando menos, teve uma catástrofe, você dilui isso e você pode, outro local está se beneficiando porque lá construiu novos parques. Então você tem ter uma carteira, a gente chama de carteira de investimento, a gente fala de carteira, são um conjunto de investimentos que você tem, uma carteira de investimento, você pode montar uma carteira de multipropriedade. Né? E a gente vai mostrar isso no próximo vídeo, como montar essa carteira, né? Como fazer para potencializar esses ganhos e como conseguir montar essa carteira, tá bom? Bom, e lembrando aqui que vocês podem ter essa rentabilidade, né? E também vocês podem colocar suas propriedades para vender, né? Você pode alugar seus períodos e vocês também podem vender suas propriedades, anunciar a venda das suas propriedades. Né? De repente você está querendo vender essa propriedade, né? Você pode em paralelo lucrar com os lucros, com os períodos, né? Com o aluguel dos períodos, e você também pode vender, anunciar a venda da sua propriedade, e aí em paralelo, tá? Às vezes a rentabilidade que você tem com seus períodos podem pagar ali, a gente já falou sobre o anúncio, né? No nosso site, é o primeiro site da América Latina específico para isso, tá? De toda a América Latina, para venda de multipropriedade. Então, assim, a concentração de pessoas interessadas em comprar, interessadas em vender, nesse site está centralizado, então é muito bacana, sua chance aumenta muito, tá? Valeu, galera! Se inscreve no canal, sinaliza ali no sininho para vocês receberem a notificação quando tiver um vídeo novo, tá? A ideia é trazer bastante vídeo para vocês, bastante conteúdo, para que você possa utilizar a sua propriedade da melhor forma possível e rentabilizar melhor, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço, tchau, tchau!